Olá, bem-vindo. Hoje é a nossa quarta teleaula da disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental. Bom, nos primeiros encontros, nós passamos a traçar um panorama de como é que se encontra essa nossa sociedade diante das circunstâncias de desenvolvimento que nos levaram ao impasse. Nós, por conta do modo hegemônico de produção que predomina, então, no mundo, o capitalismo, que foi aquele que se destacou dos demais, que se mostrou como a alternativa mais preferida, né, pelas sociedades presentes, escolheu, mas ele se baseia num modo de produção que utiliza tanto a natureza quanto as pessoas como insumos, ou seja, nós somos aquelas entradas do processo que vai transformar isso em produtos ou serviços para que sejam revendidos, para que sejam comercializados em busca do lucro. Então, o objetivo do sistema de produção hegemônico no mundo não é o bem-estar das pessoas, mas a produção de mais riqueza. E nós precisamos considerar que essas teleaulas anteriores foram aquelas que nos apontaram esses dilemas. A crise hídrica, a falta de capacidade do planeta em prover os recursos no modo de produção atual, a questão da sociedade capitalista, que é essa que nós vivemos, que por conta dessa exploração muito acentuada dos recursos naturais, nos levou a um momento em que nós nos tornamos uma sociedade reflexiva. É o tempo da modernidade reflexiva em que nós, por um lado, nos acostumamos com esta abundância de bens, essa variedade muito grande de opções que nós temos de produtos que muitas vezes são até supérfluos, que foram preparados e já pensados para se tornarem obsoletos, tanto de forma perceptiva, né, que a gente perceba que está perceptivo, tanto de forma programada, que eles são produtos feitos para durar pouco e serem substituídos, trocados para fazer a roda do consumo girar e alimentar esse sistema. Bom, isso nos levou ao que nós conhecemos como sociedade de risco. E a sociedade de risco é aquela em que nós já não podemos garantir nem a nossa própria sobrevivência nesse esquema de consumo acentuado e muito menos as gerações futuras. Então vejam que nós traçamos um panorama bastante de muita inquisição, né, a respeito dessa situação que nós nos colocamos. Nós criamos uma verdadeira armadilha. Então nós vimos que precisa haver uma harmonia entre aquele tripé que é a economia, que são os recursos escassos ou abundantes, a sociedade, que é o agrupamento de pessoas de modo voluntário para alcançar alguns benefícios e por isso fazem essas pessoas algumas renúncias a liberdades individuais para viver ao abrigo da sociedade, e o próprio meio ambiente, representado pelos biomas, representado aí pela biodiversidade, que são os recursos naturais utilizados nos processos. Bom, quando esses três elementos do tripé não estão harmonicamente distribuídos ou se relacionando, a gente tem a instalação da crise. Depois nós vimos que uma das formas de minimizar essa crise é adotar, por exemplo, nas gestões, aquelas práticas que nós conhecemos como governança corporativa, que é um grupo de pessoas que vai prestar contas aos acionistas, vai supervisionar a ação dos executivos, dos dirigentes. E para isso vai se pautar na transparência, que é o acesso livre às informações, na ética, que é o estudo daquilo que é bom, aquilo que é feito com a razão, né? E no respeito às leis, que é aquela prescrição formal que nos submete a todos a regras de comportamento, a regras de ação. Então, nesse contexto geral, foi que nós vimos apresentando a disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental. Mas na teleaula 4, o nosso foco vai ser justamente apresentar quais são as possibilidades de saída dessa armadilha. O que é que pode ser colocado como uma alternativa socioambiental, ou seja, um jeito diferente de fazer. Quais são as iniciativas que se contrapõem a essa situação presente de crise, de contestação do paradigma vigente, né? Nós vivemos um paradigma do consumismo. Desde a Revolução Industrial, quando aconteceu a Revolução Industrial, que houve uma expropriação dos modos de produção dos artesãos, então o trabalhador era o dono da sua produção e passou a vender essa produção por
tendo como contrapartida o salário, e aí o sistema acabou tirando mais dele do que ele podia dar, que nós ficamos conhecendo como a divergência entre o capitalismo e o trabalho, que a mais-valia, né, explorar ao máximo o trabalhador, são características desse sistema. Desde que isso veio acontecendo, que os canais de distribuição deram acesso a essa produção em massa da Revolução Industrial para muitas pessoas, que o marketing fez uma pedagogia, fez as pessoas aprenderem a ter necessidades que antes elas não tinham. Então, tudo isso convergiu para essa sociedade de consumo, que se transformou numa sociedade de risco, pelo ritmo acelerado demais. Nós falamos, inclusive, de pegada ecológica, né? Que é a capacidade do planeta, que o planeta tem de recuperar aquilo que nós utilizamos num determinado período de tempo. Então, a pegada ecológica é uma forma da gente medir o impacto que nós estamos tendo no planeta, e hoje, se nós continuarmos consumindo no ritmo que nós estamos, nós precisaríamos de mais de um planeta para fazer a provisão desses recursos que vão entrar no processo para ser transformados em produtos ou serviços que vão produzir mais riqueza. Então, a finalidade desse sistema que nós estamos envolvidos é a produção do lucro. Mas e se nós tivermos uma alternativa socioambiental cuja finalidade, cuja finalidade principal não seja o lucro? Embora dê lucro, a finalidade principal seja a solução de problemas, tanto sociais quanto ambientais. Essas preocupações é que caracterizam as empresas como empresas com responsabilidade social e ambiental, que em última análise é o foco final da nossa disciplina. Então vamos conhecer quais são o quadro esquemático, qual é o resumo da teleaula 4? Vamos lá. Então a gente vai falar das alternativas socioambientais e vamos apresentar o cenário dessas alternativas socioambientais, com bastante destaque para a questão dos negócios sociais. Você tem que saber bem o que é negócio social. Então a gente viu que o capitalismo vai promover uma relação de uso muito extensivo de matéria-prima, mais do que a gente precisa, e provoca muito dano. Aí tem risco ecológico, risco químico, risco nuclear e risco genético, que a indústria está produzindo. Esses riscos caracterizaram a sociedade de risco. Então essas transformações sociais todas fizeram, inclusive, que houvesse uma grande insatisfação das pessoas pela distribuição desigual. Uma outra coisa que é importante destacar é que o capitalismo é um tipo de sociedade que distribui de forma muito desigual a riqueza. E aí nós vemos, né, o que a gente vê nos dias de hoje? Nacionalismo, guerra, manifestações, né, de terrorismo. Por quê? Porque os recursos e a sociedade estão muito desbalanceadas. Então essa é uma característica. Então, para que alguns investidores, já reconhecendo que a modernidade reflexiva está buscando essas alternativas socioambientais, têm procurado alguns indicadores que possam mostrar quais são as empresas que estão praticando negócios com essa preocupação. Eu vou destacar para você um dos conceitos que nós já trabalhamos nessa disciplina, que é o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que a Bolsa Mercantil e Futuros Ibovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, criou para dar um indicativo para os investidores de quais são as empresas que operam dentro de certos limites e certas preocupações com responsabilidade social e ambiental. Então é para isso que serve. A propósito, o ISE, ele já mostra uma reação dessa sociedade reflexiva contra a sociedade de risco e sociedade de consumo que o capitalismo provocou. Inclusive, nós tivemos já algumas medidas, né, algumas políticas públicas que levaram a alguns instrumentos para nos ajudar. Por exemplo, vamos relembrar aqui o EIA e o RIMA, que são dois instrumentos de política, gerados por políticas públicas que vão fazer aquela avaliação dos impactos de alguns tipos de atividade. O EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, é aquele estudo que vai prever quais os possíveis riscos. E o RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental. Bom, o relatório você faz depois que você já tem conclusões. Então, o RIMA é um relatório conclusivo, que vai dizer se é possível ou não autorizar determinadas atividades. Tem que saber? Precisa. Você vai certamente ser solicitado e acionado com relação a esses conceitos. Tá bom? Então, agora vamos prosseguir aí com os nossos slides para dar continuidade aos nossos conhecimentos. Então você deve continuar desenvolvendo as suas competências, conhecer as políticas socioambientais, refletir sobre a importância de ter uma prática de responsabilidade social para ter um desenvolvimento mais sustentável,
né? Então nós vamos tratar na teleaula de hoje negócios sociais, economia solidária, colaborativa, criativa, educação ambiental, a nossa própria RSA, né, responsabilidade socioambiental, e uma nova forma de consumo que nós conhecemos como consumo consciente ou consumerismo. E para isso, para te familiarizar bem, aí nossa equipe de produção preparou um vídeo de apresentação bem interessante que eu te convido a assistir a partir de agora. Olá! Estamos começando a unidade 4 de Responsabilidade Social e Ambiental. Nessa unidade, vamos estudar as alternativas socioambientais e refletir sobre a responsabilidade social no desenvolvimento sustentável. Vamos lá? O empreendedorismo social viabiliza ações legítimas que priorizam as soluções ambientais. Ele se refere aos investimentos feitos em sociedades empresariais, organizações ou fundos, com o objetivo de gerar impacto social e ambiental e com foco no retorno financeiro. O empreendedorismo social promove o equilíbrio social por meio de iniciativas ou práticas que vão de encontro a tudo aquilo que beneficia o ser humano e seu ambiente. Você sabe o que é economia solidária, colaborativa e criativa? Essas inovações na forma como a economia é tratada são estratégias que quebram paradigmas sobre a valorização da pessoa, do trabalho, da criatividade e do equilíbrio entre o abundante e o escasso. A economia solidária é definida por Paul Singer como um modo de produção que se caracteriza pela igualdade. Sob este conceito, os meios de produção se tornam de posse coletiva dos que trabalham com eles. Já a economia colaborativa se define pelo estímulo ao consumo compartilhado. E a economia criativa é um conjunto de atividades exercidas com imaginação e criatividade, da qual se extrai valor econômico. É certo que um ato praticado em qualquer parte do planeta irá afetar outras áreas. A educação ambiental reflete sobre as práticas de prevenção e preservação, com a finalidade de garantir que o meio ambiente não seja degradado. Analisando o nosso compromisso com o meio ambiente, devemos considerar a sustentabilidade como uma questão social relevante. Ela é uma responsabilidade de cada um de nós, e a educação ambiental tem um papel importante nessa equação. Nessa unidade, também vamos estudar o conceito de responsabilidade social corporativa ou organizacional, que trata do conjunto de práticas e ações das empresas que beneficiam a sociedade e as próprias corporações. Isso inclui refletirmos sobre a função social empresarial, que se baseia na ideia de que obter somente o lucro não é mais a função prioritária da empresa. Hoje em dia, as corporações devem se atentar muito mais aos reflexos de suas decisões perante a sociedade. Para aplicar na prática os conceitos estudados, na SGA dessa unidade, vamos acompanhar o caso de Juca, que trabalha em uma empresa incubadora, a Granja Pio. A empresa estava sofrendo com as perdas naturais durante a produção, com uma grande quantidade de cascas de ovos quebradas. Juca propôs que fizessem a coleta dessas perdas e passou a utilizar seu próprio sítio, onde antes só tinha algumas plantações de milho, para realizar as atividades. Dessa forma, Juca deu início a um pequeno negócio resolvendo um problema com resíduos. Podemos compreender essa prática como uma alternativa socioambiental? A associação da empresa à proposta de Juca deu origem a uma transformação ambiental? Você irá responder a essas questões durante as SPs. Então vamos lá, acesse seu livro didático, as web aulas e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. Faça também os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos e até o final da unidade. Muito bem, então em relação àquele conhecimento prévio que a metodologia KLS exige que você tenha já como preparação, nós podemos acrescentar o que já foi dito aqui, desde que nós iniciamos a teleaula, a diferença entre desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade. Veja aí o slide de conhecimentos prévios. Muito bem, o desenvolvimento sustentável diz respeito a limite,
não é? A gente respeitar certos limites para que as gerações futuras ainda possam ter acesso aos meios de produção, que foi outro conceito que a gente já desenvolveu. E a sustentabilidade? Bom, a sustentabilidade é um conceito muito semelhante e consequente, mas que diz respeito a equilíbrio, a uma vida em equilíbrio. Se houver esse equilíbrio entre a pegada ecológica e a capacidade do planeta, nós vamos viver em sustentabilidade. E o desenvolvimento sustentável está relacionado ao conceito de limite. Os dois próximos slides que você tem aí são da situação geradora de aprendizagem. A história do Juca, que trabalha na empresa incubadora Granja Pio. Foi bem explorada essa situação geradora de aprendizagem no vídeo de apresentação. Então a pergunta que ficou é a seguinte: o fato do Juca se propor para catar as cascas de ovo e dar uma destinação mais interessante para essas cascas de ovos, montar um novo negócio, né? Ele vai transformar esse restante das cascas de ovos em adubo para utilizar na área verde da própria empresa. Então ele tinha uma plantação de milho, passou a abrigar também um agronegócio rentável. Aí envolveu os dois locais, dando trabalho e emprego para os interessados. E a pergunta que ficou, que já foi inclusive feita no vídeo de apresentação, é a seguinte: essa prática do Juca é uma alternativa socioambiental? E a associação da empresa, né, com o Juca deu origem a uma transformação ambiental? E de que modo? Bom, aí, da situação geradora de aprendizagem, a gente sabe que nós vamos ter 4 desafios em microaulas, que são as suas situações problema. Então acompanhe aí qual é a situação problema 1. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para as situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Vamos então direto para a nossa síntese da situação problema 1. Juca passou a processar as cascas de ovos da Granja Pio e misturou com o milho, também processado, que o sítio já tinha essa cultura. O milho é um dos principais componentes da ração animal, né, gente? Nós sabemos disso. Então ele começou a produção de uma ração. E essa ração, por essa composição de casca de ovo e milho, se tornou bastante adequada para a criação de suínos. Como a produção era acima da esperada, com o lucro, ele foi aumentando o plantel dele, comprou mais porcos, passando a alimentá-los com a ração e passou a vender para o abate esses porcos. Então a Granja Pio começou a ter mais espaço, porque ficou mais limpa, né? E intensificou a sua própria produção. Esse aumento de produção da Granja Pio, que se beneficiou com a retirada dos resíduos, manteve um incentivo ao negócio constituído por Juca. Por quê? Porque ele deu uma solução para aquele monte de resíduos das cascas de ovos que a granja tinha. Aí a empresa teve que investir em saneamento básico, né, local, na qualidade da água. E essas transformações que foram sendo geradas pelo novo negócio trouxe para a comunidade, além de emprego, uma melhoria da qualidade de vida, porque passaram a se preocupar com os resíduos, o que antes não acontecia. Então, o que vai nortear aqui a nossa situação problema 1? Essa prática que o Juca iniciou deu origem ao negócio social? O negócio que ele criou de ração pode ser considerado aí um negócio social? E surgiu uma cadeia ambiental e negocial a partir da prática? Ora, afinal de contas, ele começou a produzir transformações, começou um novo negócio, esse novo negócio é uma granja de porcos. Então, vamos pensar nessa questão do negócio social. Bom, o negócio social, como o próprio nome diz, tem como objetivo o social. Mas ele despreza o lucro? Não, ele não despreza. O negócio social, para dar certo, ele utiliza o próprio sistema capitalista, o próprio lucro, para
obter transformações e melhorias sociais para as pessoas. Só que ele percebe e encara o lucro de maneira o quê? Diferente do sistema capitalista de maneira mais abrangente. Porque o lucro no negócio social não é a principal finalidade, ele é mais modesto. O negócio social está mais interessado em compreender a solução de um problema social, a solução de um problema ambiental. Então é uma lógica diferente que o negócio social tem, né? Então é uma sociedade empresária, continua sendo uma sociedade empresária, não deve ser confundido o negócio social com uma ONG. Mas o negócio social também tem uma outra característica, ele é muito inclusivo. O negócio social busca colocar as pessoas de baixa renda, que normalmente são excluídas da atenção do modo capitalista de produção, dos negócios tradicionais, de um jeito diferente. Então, como características do negócio social, nós podemos dizer que ele é inclusivo, por se preocupar com as pessoas de baixa renda, que ele é diferente dos demais negócios que não são sociais, porque embora ele continue sendo uma sociedade empresária, para ele o lucro é acessório, deve existir, mas não é a função primordial. Entre privilegiar o lucro e o saneamento de um problema social ou o saneamento de um problema ambiental, ele vai privilegiar essa segunda opção. E, importante, não sendo uma ONG. Lembra que nós falamos do primeiro setor, que é representado pelo Estado, do segundo setor, que é representado pela iniciativa privada, e o terceiro setor, que é representado pelas ONGs, associações não governamentais, os CIPs, que são as organizações sociais de interesse público. Veja, então, o negócio social não é ONG, não faz parte do terceiro setor, ele continua sendo uma sociedade empresária. Porém, ele tem algumas características diferentes, que é essa de incluir as pessoas, portanto ele é inclusivo, que é essa de ver o lucro de uma forma diferente, o lucro costuma ser mais modesto. Mas, interessado em te dar uma síntese mais abrangente, né, te dar uma formação um pouco mais sólida, eu pedi para ser colocado nessa teleaula um slide a mais, que é o slide dos princípios do negócio social. Não está aí no seu material original, mas você deve prestar bastante atenção nessas informações, que são um complemento, um destaque para a questão do conceito de negócio social, que é uma das alternativas socioambientais. Então vamos para o slide a seguir? Muito bem. Quais são os princípios do negócio social? Quem criou esses princípios foi o Yunus, Muhammad Yunus, né, aquele empresário bengalês que criou o Banco do Povo, ou Grameen Bank. Então, um negócio, para ser social, ele deve se orientar por esses princípios, que eu vou pedir que vocês anotem aí. Então, eu vou ler devagarzinho para você ter tempo de anotar, tá bom? Os princípios de um negócio social envolvem a busca de uma sustentabilidade, ou seja, qual é o conceito que eu disse para vocês que tem a ver com sustentabilidade? O equilíbrio. É uma sustentabilidade econômica e financeira. Como é que isso acontece? Os investidores devem sim receber de volta o que investiram, mas não mais do que isso. Nenhum dividendo é dado além dessa quantia. Por quê? Porque o objetivo do negócio não é principalmente o lucro. É a resolução de um problema social ou ambiental. E depois de devolvida a quantia investida, aquilo que a empresa der de lucro precisa permanecer na empresa para sua expansão e melhoria. Então, o que a empresa produz de lucro vai retroalimentando esse negócio social. É um negócio que deve ser feito com consciência ambiental. Nós chamamos o negócio de negócio social, mas ele deve se preocupar com a sociedade, incluindo aquele equilíbrio entre o tripé economia, sociedade e meio ambiente. Então, embora o negócio seja social, por princípio, ele deve ter o quê? Né? Uma consciência ambiental. Essas duas coisas têm que estar conectadas. Em relação, a gente não disse que o negócio social era um negócio inclusivo, que buscava incluir na roda da economia aquelas populações de mais baixa renda? Então, a mão de obra envolvida deve receber uma remuneração de mercado, com melhoria das suas condições de trabalho. A remuneração não deve ser mais fraca, menor, porque é um negócio social.
deve ser semelhante a que os outros negócios de sociedades empresárias estão pagando. E mais do que isso, deve ser um negócio que as pessoas realizem, participem de forma muito motivada. Então deve se realizar com alegria. Então, esses princípios foram elaborados pelo Muhammad Yunus, que foi quem primeiro definiu, então, o negócio social. Precisa saber, professor? Precisa. Tanto precisa saber que o professor complementou o material que vocês receberam para que vocês tenham oportunidade de ter o destaque desses princípios. Esse é um assunto que merece um bom destaque. Então vejam que nós estamos trabalhando aí a questão dos negócios sociais. Ok? Vamos lá então. Eu vou dar um segundinho para vocês copiarem esse slide. Isso. E aí nós vamos prosseguir com o nosso material. Muito bem. Vocês viram que eu estava explicando para vocês que essa questão do negócio social não deve confundi-lo com as ONGs, organizações não governamentais, ou com as OCIPs, as organizações sociais de interesse público, que são aquelas organizações do terceiro setor que estão trabalhando uma questão que o Estado deveria estar trabalhando. Então, elas estão resolvendo um problema que deveria ser do Estado. Esse é um dos papéis das OCIPs. Por isso, ela tem interesse público, porque é um grupo de pessoas do terceiro setor que está dando conta de algo que o governo deveria fazer, que seria atribuição do governo. Mas o negócio social não é uma organização do terceiro setor, nem ONG, nem OCIP. Ele continua sendo uma sociedade empresária. E aí você precisa entender qual é a diferença entre a sociedade empresária e a sociedade não empresária. Para facilitar esse seu trabalho, nós colocamos também esses conceitos aí para que você tenha no material. Então vamos a eles. A sociedade empresária, não é? É aquela que visa o lucro. As SAs, sociedades anônimas, as sociedades limitadas, que são por cotas de participação, as sociedades em comanditas, que são aqueles investidores anônimos, e as sociedades em nome coletivo, que são as CIAs, né, as companhias. Já a sociedade não empresária é diferente. É aquela organização que não visa o lucro, tal como as ONGs, as associações, as fundações e as OCIPs, organizações sociais de interesse público, porque dão conta de demandas que seriam do Estado. Então, essas são as principais diferenças entre sociedade empresária e não empresária. Onde que está o negócio social? Está aqui, ó. O negócio social é uma sociedade empresária. Essa aí é pegadinha constante aí em provas, avaliações. Ele também leva o negócio social ao empreendedorismo social. E isso nos leva ao estudo do investimento de impacto. O empreendedorismo social tem como objeto de atuação o negócio social. Nós falamos, né, da economia verde. Já citamos a economia verde, que são aqueles negócios que os empreendedores têm baseados na perspectiva social e ambiental. Então, o objeto do empreendedorismo social, a atuação dele, é o próprio negócio social. E isso vai remodelar o capitalismo. A ideia, a gente não apontou o capitalismo como fonte de problemas seríssimos ambientais. O capitalismo, ele precisa ser remodelado. E o empreendedorismo social tem essa perspectiva. Por quê? Porque ele passa a focar nas necessidades primordiais da humanidade e não apenas no lucro. O empreendedorismo social é um negócio que gera lucro, mas o lucro não é a sua finalidade principal. Ao mesmo tempo, o empreendedorismo social traz benefícios de de naturezas diversas aí para a nossa sociedade. Então temos que pensar nisso, né? Que há diferença. Existe um outro conceito que foi apresentado ali, que é o investimento de impacto, ou Impact Investors, né? Vamos colocar aqui do lado. Impact Investors. São aqueles investidores que estão procurando promover algum tipo de diferença. Então, o impacto de investimento, ou investimento de impacto, ou Impact Investors, se refere ao investimento feito numa sociedade empresária, em organizações ou fundos, que tem como objetivo justamente produzir alguma diferença, gerar impacto tanto social quanto ambiental que possa ser medido, mas que ao mesmo tempo ofereça
retorno financeiro. Então vejam, são 3 conceitos. O negócio social, que leva ao empreendedorismo social, que envolve investidores que estejam preocupados em produzir impacto. Esta é a síntese disso que nós estamos tratando aí, né? O empreendedorismo social, de uma forma geral, ele diz respeito ao empreendedor que tem uma consciência, que tem uma vontade de se interessar pelos outros. Se nós pensarmos que no presente momento a gente a humanidade já tem mais de 7 bilhões de pessoas e devemos chegar no século 22 a 22 bilhões, a ética desse empreendedor social o leva a agir como uma forma de investidor de impacto, como alguém que gere benefícios financeiros, mas que produz uma mudança na forma como o capitalismo vem tratando o planeta. Voltando aí para o nosso material, então a gente vai prosseguir para a resolução da situação do problema. Nós vimos que o Juca, que trabalha na Granja Pio, percebeu que o problema dos resíduos e dejetos da empresa na cidade de Águas Claras era importante e foi cuidar dessa questão ambiental. A iniciativa dele originou um novo negócio ou empreendimento social que teve um impacto ambiental. Teve sim, não é? Com o apoio da própria Granja, ele tratou de uma iniciativa em pegar esses resíduos e esses resíduos se tornaram atividade fim de uma outra empresa que ele montou. Os resíduos da Granja Pio, por iniciativa do Juca, deram origem, sim, a um negócio socioambiental. Que esse negócio teve qual impacto na cidade de Águas Claras? Livrou a cidade da poluição ambiental. Não é isso que nós definimos como negócio de impacto, investidor de impacto? Portanto, nós respondemos ao seu primeiro desafio, a situação problema 1. Aquilo que aconteceu, a iniciativa do Juca, de fato deu origem a um negócio social e de fato ele o transformou no investidor de impacto, porque gerou um benefício na questão ambiental da cidade, melhorando as condições. Tá certo? Muito bem, já resolveu a sua primeira situação problema. Pronto para conhecer qual é o segundo desafio. Vamos lá. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Quando o negócio tem um bom impacto, quando ele é planejado e elaborado de maneira adequada, ele começa a prosperar. E essa fase de prosperidade que sobreveio à iniciativa do Juca, com os dejetos da Granja Pio, permitiu que ele fosse avançando na questão empresarial. Então vamos conhecer qual foi essa situação. Com a produção acima da esperada, a Granja Pio passou, além de ter a cultura de milho, a criação de porcos, né? E essa criação de porcos foram sendo destinadas para o abate. Só que isso foi crescendo. E aí o Juca se viu obrigado a chamar os vizinhos do sítio dele. Juntos eles montaram uma cooperativa para fazer a gestão dos negócios. E como os negócios foram aumentando em complexidade, aumentando em intensidade em trabalho, eles passaram a pedir uma melhor forma de gestão. Teve que ter mais atenção, o negócio começou a prosperar, ficou mais complexo. Aí um dos vizinhos, que se tornou um cooperado, que tinha mais habilidade com tecnologia, propôs que a automação dos bebedouros e dos comedouros e uma climatização, ou seja, cuidar das temperaturas dos porcos que estão confinados, iria trazer benefícios de produtividade. Então vejam que a cooperativa já começou a dar resultados. A união das habilidades dos outros cooperados começou a trazer incrementos tecnológicos para melhorar a produtividade. Então, para garantir a qualidade do produto e o investimento para fazer essas mudanças, para que a tecnologia pudesse vir a ser aplicada no negócio, também seria necessário que houvesse algumas alterações físicas.
E aí as adequações físicas foram realizadas por outros dois vizinhos, o Chico e o Luiz, que eram ligados à construção civil. Vocês estão percebendo que um primeiro negócio está acionando outros negócios? Está virando um negócio mais complexo, em que um negócio está gerando outro negócio, está virando um ciclo. Então vamos lá, em troca eles vão ter direito à retirada de água, que tem bastante, que brota abundantemente nas terras de Juca. E a viabilização também se opera pelos vizinhos que melhoraram a forma de coleta dessa água. Então vejam que uma iniciativa começou a acionar outras habilidades, outros recursos, os recursos foram convergindo e o negócio foi se tornando mais complexo e mudando a vida das pessoas. Então essa circunstância representada pelo agronegócio de Juca e todas as iniciativas que nós estamos vendo, as conexões com os outros moradores, de tecnologia, com os outros cooperados, a formação de uma cooperativa em si, o acionamento das habilidades tecnológicas de um e de construção civil de outros, a mudança, a parceria, a troca de água por serviço, deram origem a que tipo de economia? Então essa reflexão nos leva a alguns conceitos relacionados. Isso aí diz respeito à economia solidária, que é um modelo específico de organização das atividades econômicas que é caracterizado pela autogestão. Então esse modo de produção da economia solidária se caracteriza pela igualdade. Os meios de produção são de posse coletiva. Vamos anotar isso aqui? Os meios de produção, que são as formas de se produzir riqueza, são de posse coletiva. Eles não se tornaram cooperados? Então ninguém mais é patrão de ninguém. Eles são o quê? Eles são cooperados, eles vão cooperar. Então é uma estratégia que promove a igualdade social, garante o pleno emprego, a colaboração é vista como uma ação solidária, né? Então a sociedade, podemos até dizer que isso forma o quê? Um tipo de sociedade, a economia solidária conduz a uma sociedade pós-capitalista. Já é um capitalismo reflexivo, um capitalismo diferente. Né? Uma sociedade pós-capitalista. Ok? Então já é uma sociedade diferente, que pensa diferente. Os meios de produção são dos trabalhadores, de posse coletiva. Então ela reconcilia o trabalhador com os meios de produção, porque é uma experiência profissional mais digna, mais igual. Então ela é orientada pela sociologia, inibe a desigualdade. Muito bem. Então são iniciativas de projetos produtivos coletivos, cooperativas populares, coleta e reciclagem de material, comercialização, instituição financeira, tudo isso diz respeito à economia solidária. E a forma de gestão da economia solidária é a autogestão. Então o que é uma autogestão? É a administração pelos próprios participantes, um regime bem democrático, não tem patrão. Os empregados vão participar das decisões administrativas em igualdade de condições. E de maneira geral, né, a autogestão compreende aí o nosso trabalhador como proprietário da empresa. Isso não é controle operário, né? O controle operário se dá quando? Quando o meio de produção é controlado pelo patrão. Quando a empresa se autogestiona, esse controle do operário ele é voluntário, ele acontece na forma de autogestão. Então essas são características que nós conhecemos aí da economia solidária. Agora vamos para outros conceitos. A economia solidária também leva a conceitos como economia colaborativa. O que é uma economia colaborativa? É aquela economia que tem como lema o compartilhamento, o uso por mais de uma pessoa, não o acúmulo das coisas. E esse consumo compartilhado é um consumo colaborativo. Também, né, é um consumo que tem por base não fazer uma pressão muito grande. Ela se define aí como um conceito revolucionário, porque é a união de três elementos bem importantes na atualidade, né? Ela tem menos impacto econômico, tem melhor impacto social e também se utiliza da tecnologia. Então é aquele que se faz pelo compartilhamento de pessoa a pessoa. Nós podemos compartilhar moradias, nós podemos compartilhar carros, nós podemos compartilhar aqueles objetos que a gente já usou uma vez e que não
provavelmente não vai usar com muita repetição. Então, tem intervalo para que a gente possa passar esse objeto, esse produto para o uso de uma outra pessoa. Então, o consumo compartilhado e a economia, aí ela vai fazer esse tipo de economia, que é uma economia mais colaborativa, uma economia mais compartilhada, vai diminuir a pressão sobre os recursos ambientais, porque menos produtos serão necessários. Um único produto não vai ficar na ociosidade. Aquele produto que estaria na ociosidade, para mim, vai ter o seu tempo de vida, o seu ciclo de vida útil estendido, porque você vai poder utilizar. Então, note que essa economia compartilhada, esse consumo compartilhado, traz benefícios muito fortes para a sociedade. Ele aumenta os laços entre as pessoas e põe menos pressão no ambiente, porque menos matérias-primas vão ser acionadas e requeridas, porque um número menor de produtos já vai conseguir dar conta da demanda de mais pessoas. Então é um conceito bastante fácil de compreender, mas que é importante. Então, ainda nesse mesmo slide que a gente está tratando, vamos voltar para o slide, da economia colaborativa, a gente vai ter um outro conceito semelhante, que é a economia criativa. Então, a economia criativa vai considerar que a criatividade, o capital intelectual das pessoas, aquilo que a pessoa é capaz de produzir com o seu intelecto, são as matérias-primas, tanto para a criação quanto para a produção. E isso vai permitir que haja uma distribuição maior de bens e serviços. Então, gera muita riqueza, muita qualidade de vida. A partir do quê? Dos ativos intangíveis, que são inesgotáveis, que não diminuem quando são divididos. Então, se define a economia criativa como aquela que agrega valor à criatividade, portanto, aquela que faz o quê? Inovação. Criatividade com ação que resulta em produtos ou serviços chama inovação. E que aumenta a conectividade das áreas. Então, é um conjunto de atividades exercidas com imaginação e criatividade, das quais se extrai valor econômico. Veja que nós temos que pensar o seguinte, não é? Os recursos físicos, tangíveis, materiais, aquilo que tem existência concreta, eles se esgotam. Usa, acaba. Quanto mais a gente divide, menos a gente tem. Mas vamos pensar nos recursos intangíveis, a nossa capacidade de raciocínio, aquilo que é a nossa criatividade, aquilo que nós temos de conectividade com as pessoas, os nossos relacionamentos, a nossa capacidade de criar, de inovar. Isso, quanto mais a gente compartilha, mais aumenta. Então, os nossos ativos que são intangíveis, a nossa criatividade, a nossa capacidade de inovação, isso não se acaba. Isso é algo que nós conseguimos produzir constantemente e quando nós dividimos, aumenta, porque do conhecimento que eu tenho, que foi compartilhado, se adquirem novos conhecimentos que podem ser aplicados. Então, a economia criativa busca justamente criar valor para esse tipo de recurso bem valioso que a gente tem e que não acaba. Então, inverte a lógica do consumismo, que é baseado em recursos que acabam, que é um modo de produção linear. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar num iPad. De $500 que vai custar um iPad, somente $23 vão remunerar os recursos tangíveis. Todo o resto desse valor vai remunerar o quê? A criatividade, o design, a inovação que está presente, o novo sistema, que isso são valores e capitais criativos que estão sendo remunerados. Então, existe na economia criativa uma saída muito grande para que a gente coloque menos pressão nos recursos naturais e utilize com mais intensidade esses recursos que são intangíveis, que não botam pressão no meio ambiente, mas que nós temos capacidade de gerar. Ou seja, nossa capacidade intelectual pode nos permitir criar produtos, se nós utilizarmos essa energia que a gente tem, esses valores intangíveis, criar produtos muito mais econômicos, colocar menos pressão aí na nossa sociedade. Tá? Muito bem, então esses conceitos que nós vimos, a economia solidária, né, a economia colaborativa, a economia criativa, são algumas formas de alternativas socioambientais que vão agir de maneira positiva para que nós invertamos esse modo de produção capitalista que coloca a nossa sociedade em risco. Vamos avançar com nossa resolução da situação problema 2. Então, para resolver essa situação problema 2, nós vamos perceber que a circunstância representada pelo agronegócio de Juca,
que é a criação de porcos a partir da ração que foi realizada com milho e mais cascas de ovos, que são resíduos, as cascas de ovos são resíduos da Granja Pio, pela constituição de uma cooperativa, pelo espírito de solidariedade, pelo que nós narramos aqui e vimos falando durante essa unidade, podemos afirmar com certeza que nós estamos diante de uma economia solidária. Por quê? Porque os modos de produção são compartilhados, os meios de produção são de todos, não tem dono, não tem chefe, não tem patrão, é uma cooperativa. Vamos pensar aqui na economia criativa. Essa proposta de agregar tecnologia ao agronegócio com vista à qualidade não pode ser considerado um exemplo de economia criativa? Pode, porque a tecnologia vem da nossa criatividade, da nossa inovação, do nosso ativo intangível. Então, a proposta de agregar tecnologia ao agronegócio deles, da cooperativa, procurando mais qualidade, é um exemplo de economia criativa. Mas teve mais, não é? Não teve o Chico e o Luiz que foram fazer as adequações físicas do local para que essa tecnologia pudesse ser implementada? Então, a ação dos vizinhos para adequar o local para a implantação da tecnologia e a troca que eles fizeram desse serviço pela recepção da água, que é abundante nas terras do Juca, pode ser considerada uma economia colaborativa, com a qual se percebe que há um equilíbrio entre o que é abundante e o que é escasso. A água é abundante para o Juca e escassa para o Chico e para o Luiz. E a capacidade de mexer com construção civil é abundante para o Chico e o Luiz e é escassa para o Juca. Então, esse benefício de ambos envolvidos na transação é justamente o que nós conhecemos como economia colaborativa. Você já viu que os conceitos são muito conectados, né? São raciocínios não muito complexos. O que nós estamos fazendo nessa disciplina é justamente sistematizar, apontar, pontuar as questões que estão em desequilíbrio e na teleaula 4, a termo, finalizando a disciplina, nós estamos apontando quais são as possibilidades de agir de uma forma diferente. Muito bem? Concluída a sua situação problema 2, é a hora do próximo desafio. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Em síntese, as alternativas sociais, que são o foco da teleaula 4, que nós já vimos até o presente momento, são o negócio social, a economia colaborativa, a economia compartilhada ou solidária ali, e a economia criativa. Mas existe mais uma entre as possíveis alternativas socioambientais que nós conhecemos como educação ambiental. Uma sociedade que não se educa não tem acesso às informações, às vezes nem percebe esse dilema que o capitalismo está nos colocando. Então, para que nós cheguemos a ser uma sociedade reflexiva, que busque soluções e alternativas para os problemas presentes, a fim de garantir os modos de produção para gerações futuras, uma situação de limite para o nosso desenvolvimento e de equilíbrio, que é a sustentabilidade, nós precisamos que as pessoas percebam o que está acontecendo. E a melhor forma de ajudar as pessoas a perceberem esse dilema em que nós nos colocamos é justamente promovendo a educação ambiental. Ela deve ser formal e não formal. E é disso que trata a nossa situação problema 3. Então vamos conhecer com detalhes o que nós vamos estudar agora. O modelo de gestão solidária fez com que o Juca e os cooperados buscassem conhecer melhor a cadeia ambiental. Porque eles querem, além do lucro, manter essa sustentabilidade, esse equilíbrio socioambiental. Eles estão buscando, de fato, um convívio harmônico entre eles,
a responsabilidade social, e com o ambiente, a responsabilidade ambiental. E aí eles foram na internet e buscaram um curso online de gestão. E a cooperativa subsidiou esse curso online para todos os cooperados. Essa é uma medida importante para que o agronegócio de todos cresça e permaneça sendo sustentável. E eles escolheram como primeiro curso como para aproveitar ao máximo a água. Lembra que nós estudamos recurso hídrico e falamos que a crise hídrica brasileira, na aula 1, é diferente da crise hídrica no Oriente Médio. Lá é pelo adensamento demográfico, no Brasil pelo mau gerenciamento. Então eles não querem incorrer nesse risco. E o primeiro curso que eles escolheram foi como fazer para aproveitar ao máximo a água, que era escassa para o Chico e Luiz, mas que era abundante para o Juca. E eles socializaram esse recurso. Depois eles foram fazendo outros cursos. E a pergunta que se coloca para nós agora, pessoal, em relação à situação problema 3 é a seguinte: essa educação ambiental, que foi o curso que eles fizeram online lá pelos cooperados, é um exemplo de educação ambiental? Nós podemos dizer que isso é educação ambiental? Mas para responder a gente tem que conhecer um pouquinho mais sobre essa importante alternativa social que é a educação ambiental. Nós podemos conceituar essa alternativa social, que é a educação ambiental, como uma reflexão sobre as práticas socioambientais, tanto de prevenção de impactos ambientais, quanto de preservação dos recursos naturais. Para quê? Para a gente garantir que o ambiente seja preservado, não seja degradado. Se a gente conseguir isso, a gente vai estar protegendo o nosso planeta. Não tem fronteiras para delimitar o meio ambiente e a degradação a ele, né? Essa fronteira vai ser dada pela nossa percepção de que a gente está exagerando. Então, um ato praticado por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode vir afetar a nossa vida, pode vir afetar a vida do Polo Norte. Essa afirmação diz respeito ao fato de que nós vivemos num mundo muito encadeado de relações. Então, o clima, os ventos determinam um tipo de corrente marítima, a salinidade num determinado local, o pH da água, a concentração de sal faz com que as correntes se movimentem, as próprias correntes se movimentando vão levar alimento para aumentar a biodiversidade em determinado local. Olha, está tudo muito interligado. O meio ambiente é uma grande sequência de cadeias que são interdependentes. E assim, um represamento de um rio numa área remota do planeta pode ter, afinal, algum tipo de consequência na minha vida particular aqui no Paraná, na sua vida aí em todos os cantos do Brasil. Então nós temos que utilizar a educação ambiental para perceber o quanto são encadeados as relações entre os vários fenômenos do planeta. Quanto mais nós percebermos isso, maior a chance que a gente tem de proteger a nossa vida, o nosso modo de produção e o meio ambiente. Avançando então aí no nosso material, ainda sobre a educação ambiental, na Constituição de 1988, esse tema foi considerado tão importante que se dispôs na Constituição, que é a nossa Carta Magna, sobre esse assunto. Lá no inciso 6, no artigo 225. Então, esse artigo da Política Ambiental do Brasil dispôs sobre a necessidade de se promover a educação ambiental em todos os níveis. Fazer uma conscientização pública, que é importante preservar. O meio ambiente na Constituição brasileira é objeto de um capítulo destinado à ordem econômica, já reconhecendo a importância do meio ambiente para a economia, da preservação do meio ambiente para os modos de produção se sustentarem. Porque existe uma relação muito evidente entre a educação ambiental e a cidadania. Então, como é que se relaciona essa educação ambiental com a cidadania? O que é a cidadania, né? Então, a educação ambiental é de fato uma formação e um exercício de cidadania, porque diz respeito a uma nova forma de encarar a relação do homem com a natureza, baseado na ética. Então, cidadania tem a ver com o quê? Com a identidade e pertencimento a uma coletividade. Isso é cidadania. Eu me identifico com os demais e pertenço a um grupo. E a educação ambiental, como formação e exercício de cidadania, vai se referir então essa forma diferente de encarar a relação do homem com a natureza, que é baseado na ética, o exercício daquilo que é bom,
o exercício daquilo que se faz utilizando a razão, nossa capacidade de telencéfalo altamente desenvolvido, né? Nossa orientação triádica do nosso cérebro, que é racional, emotivo e instintivo. E isso pressupõe outros valores morais, uma forma diferente de ver o mundo e os homens. Então, a educação ambiental, ela promove a cidadania. Porque a partir da educação ambiental, as pessoas conseguem se relacionar e perceber os impactos das suas ações na coletividade. Assim, não é errado a gente dizer que a educação ambiental promove cidadania. E aí tem duas formas de a gente considerar a educação ambiental, dela ser promovida. A educação ambiental pode ser formal ou informal, mas assim, seja formal ou informal, ela tem que ser analítica, ela tem que decompor os fenômenos em fenômenos menores para fazer a crítica desses fenômenos de um jeito novo. E ela também pode ser compreendida como um ato político. Por quê? Porque a pessoa que recebe a educação, ela passa a ter uma compreensão das coisas e passa a ser um sujeito diferente, capaz de promover transformações sociais. E por essa razão, a compreensão da pessoa humana, da natureza, do universo, tem que partir de um enfoque do todo, um enfoque holístico. Para a gente entender que o nosso modo de produção tem que entender que os recursos vão acabar se a gente continuar desse jeito. Eles são finitos, eles são importantes, a gente não pode deixar as espécies se extinguirem, a gente não pode deixar as coisas acabarem. A pessoa humana é o principal agente de intervenção no meio ambiente, é o principal degradador. E assim, a educação ambiental, formal ou informal, vai fazer o quê? Uma emancipação, uma transformação das pessoas. Por quê? Porque vai permitir que as pessoas entendam o seu papel de perturbação no mundo. Então, a educação ambiental formal é focada nos estudos que a gente tem nas instituições. Isso que nós estamos fazendo aqui é a educação ambiental formal. É o artigo 9º da Lei número 9.795, lá de 99. Então, o foco nas instituições federais, estaduais e municipais de ensino, quer sejam particulares ou privadas. De que tipo de educação, professor? Educação básica, superior, especial, profissional, educação de jovens, de adultos. Tudo isso diz respeito à educação ambiental formal. E a não formal? São as ações e práticas educativas que vão sensibilizar a comunidade. Então vejam que educação ambiental, quer seja formal ou não formal, é muito importante. E aí, quando a gente já entende essa capacidade emancipadora e transformadora da educação em todos os níveis, quer sejam níveis aí do começo da vida das pessoas até quando elas já estão mais graduadas, quer seja pelas políticas mais abrangentes, pelas ações de conscientização, que são a educação não formal, quanto pelas ações institucionalizadas em universidades públicas, universidades privadas, tanto federais, estaduais e municipais, vão favorecer que as pessoas tenham acesso ao conhecimento que leva à emancipação, à transformação social, à cidadania. Por quê? Porque tendo posse do entendimento da sua ação no mundo, as pessoas são capazes de transformar esse modo de produção que está vigindo. Resolvendo a situação problema 3, nós vamos encaminhar da seguinte maneira. Juca, então, se viu obrigado a contar com os vizinhos do sítio. Juntos, eles montaram uma cooperativa para fazer a gestão dos negócios. Nós vimos que numa cooperativa, num negócio social, o que acontece é a autogestão, eles mesmos são os gestores, mas a complexidade do negócio pediu que eles tivessem algumas melhorias, que eles fossem buscar consultoria, que eles fossem buscar formação. Então, o modelo de gestão solidária fez com que Juca e os cooperados buscassem conhecer melhor a cadeia ambiental, não somente para ter lucro, mas para manter o equilíbrio socioambiental em um convívio harmônico. Então, a educação ambiental justamente promove esse convívio harmônico que nós estamos procurando. Quando a gente diz que a educação ambiental ela é importante, nós dizemos que ela é importante porque ela vai tratar de temas como a biodiversidade, que é esse conjunto de vida
que existe tanto vegetal quanto natural, com os elementos químicos, essa harmonia. Então, os biomas, o que são os biomas? Esses conceitos, biodiversidade, bioma, pegada ecológica, tudo isso tem que estar presente na educação ambiental. E são conceitos que você deve procurar complementar aos assuntos que nós estamos tratando nessa aula. Eles estão todos presentes no seu livro didático. E aí você deve fazer o complemento dos estudos a fim de se sair bem nas avaliações que você vai fazer já a partir da próxima semana. Tá certo? Então tá, resolvida a situação problema 3. Vamos avançar aí nos nossos estudos? Então vamos lá. Então, tendo em vista que a água é a questão, ainda na situação problema 3, é a questão do momento no agronegócio, e a preocupação que a cadeia distinguiu, procurar a educação ambiental foi uma das melhores iniciativas que eles tiveram. Por quê? Porque ela traz a reflexão, a consciência e traz resultados que são bons para todos e para o meio ambiente. Essa decisão que eles tomaram vai proporcionar um melhor aproveitamento dos recursos, uma gestão mais equilibrada e o negócio vai ser sustentável. Então, em síntese, a educação ambiental leva conhecimento técnico e científico e deve ser realizada numa linguagem que seja acessível para todos. A educação ambiental tem que ser socializada. Ela precisa, de fato, alcançar todas as pessoas. Por quê? Porque ela é a melhor forma de melhorar a situação do nosso ambiente e a situação da nossa sociedade. Muito bem? Agora você já vai partir para o conhecimento do último desafio, Vamos lá, então? Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Bom, na quarta situação problema, nós vamos continuar analisando a situação da Granja Pio. Vamos lá. Vamos retomar a situação da Granja Pio. Com o crescimento do agronegócio, Juca se viu obrigado a contar com os vizinhos do sítio, montaram uma cooperativa para gerir os negócios, pediu uma melhor gestão. Para implementar essa gestão solidária, eles buscaram a educação ambiental, mas isso não está sendo suficiente. Por quê? Porque o Juca precisou contratar empregados para cuidar e precisou também se preocupar com a marca dos seus produtos, para garantir credibilidade no mercado. E aí, como eles não tinham essa habilidade, eles procuraram uma consultoria de marcas para promover esse consumo. E a pergunta da situação problema 4 é a seguinte: essa consultoria vai proporcionar uma retratação da imagem do agronegócio de Juca? De que forma? Como é que vai ser a promoção do consumo consciente aí a partir dessa consultoria? Então, agora, nós precisamos pensar na responsabilidade social e no consumo consciente. A responsabilidade social, que é justamente o nome da nossa disciplina, ela diz respeito ao cumprir os deveres e as obrigações, tanto dos indivíduos quanto das empresas, com a comunidade. Qualquer comunidade? Não. Tanto com a comunidade local, regional, global. Alguns sociólogos, inclusive, dizem que isso se trata de uma forma da empresa retribuir para os locais, uma compensação pelos impactos pela própria existência da empresa. Então, nós temos obrigações, tanto como cidadãos como empresários, com a sociedade em geral, e não podemos nos furtar disso. Em função do que se refere à empresa, é importante que a gente conheça o conceito de responsabilidade social corporativa organizacional. O que é isso? É um conjunto de práticas e ações da empresa que vão beneficiar a sociedade e as corporações. E aí nós vamos levar em conta aquele tripé, a economia, a sociedade e o meio ambiente. Quando esse tripé
economia, sociedade e meio ambiente não estão harmônicos, nós vamos ter instalada a crise ambiental e crise social. Então, nós devemos levar em consideração esse tripé. Além disso, devemos considerar a educação, a saúde, o transporte, a moradia, as atividades locais, o nosso papel aí enquanto sujeitos que vão estar usando a sua capacidade de governar. E essas ações de responsabilidade social, elas se materializam melhorando ou criando alguns programas sociais que vão trazer benefício mútuo para a corporação, a organização, empresa e para a comunidade local. Isso traz melhoria na qualidade de vida, tanto dos empregados quanto da população. E aí nós chegamos, em função dessa consideração da prática da responsabilidade social e ambiental da empresa, ao que nós chamamos como função social da empresa. Todas as empresas, mesmo aquelas que não são negócios sociais, elas devem cumprir algum tipo de função social, porque, afinal de contas, elas produzem impacto na sociedade. A empresa, por mais egoísta que ela seja, por mais capitalista que ela seja, ela, de alguma maneira, para poder gerar o seu lucro, ela está interferindo na vida das pessoas. Às vezes você monta um novo negócio e esse negócio causa um fluxo maior de trânsito em determinadas ruas, perturba a vida das pessoas daquela rua. Esse novo negócio está tendo um impacto naquela região e ele deve ser responsável. Então, a função social da empresa diz respeito àquilo que ela pode fazer para melhorar a vida da comunidade, do seu entorno, onde ela está instalada, ou da comunidade de maneira mais abrangente, mais geral. Então, vamos conhecer o conceito de função social da empresa. É a obediência ao princípio da dignidade humana, inclusive no que tange à preservação da honra, da saúde física e psicológica dos seus empregados, nos atos de gestão da empresa. Isso vai permitir que o poder diretivo do empregador seja diminuído. Mas mais importante do que essa relação da empresa com o empregado é que a função social da empresa envolve a ideia de que o lucro, e somente o lucro, não é o motivo de existir da empresa, né? Então, nas prioridades, ela deve considerar o reflexo das suas decisões perante a sociedade, deve pensar no bem privado, na coletividade, na realização social de todo mundo. Então, esse grande desafio é transitar. O grande desafio para as empresas é transitar de uma maneira que seja responsável, não é? Vejam, essa consideração sobre a função social da empresa nos leva a pensar que a empresa tem uma imagem da qual ela precisa zelar. É a imagem empresarial ou a imagem corporativa. O que é isso? É a feição da empresa, como ela é percebida, qual a identidade que ela tem, como é que ela se define diante da sociedade. A percepção das pessoas em relação à nossa empresa depende da forma como ela está ligada à sua visão, o que ela quer ser, a sua missão, o que ela tem que realizar e quais os valores que permeiam o seu fazer. Se nessa missão, visão e valores estiverem incluídas a responsabilidade social e ambiental, a imagem corporativa ou a imagem empresarial vai ser positiva. Então, nós podemos utilizar a marca e o perfil dos produtos como promovedores de uma boa imagem e de uma boa percepção das pessoas. E aí nós precisamos fazer uma reflexão sobre o que é marca. Vocês lembram que nessa situação problema eles contrataram uma consultoria para criar uma marca. Bom, marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo que vai diferenciar um patrocinador identificado de outros que trabalham com produtos ou serviços semelhantes. Então a função primordial da marca é diferenciar determinado proprietário da marca dos demais que produzem coisas semelhantes. A marca tem validade de 10 anos e existe uma autarquia federal no Brasil, chamada INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que vai zelar pela proteção das marcas. Quando eu registro a minha marca, eu adquiro o direito de excluir terceiros, de excluir outras pessoas que produzem serviços semelhantes
ou produzem produtos semelhantes, de utilizar aquela marca. Aquele sinal distintivo vai pertencer a mim durante 10 anos, para que eu crie sentimentos junto às pessoas, à coletividade, aos clientes, relacionados com aquela marca. Então eu vou investir, vou fazer o que nós chamamos de branding, de relacionamento. Vou construir relacionamentos com a minha marca. A minha marca vai suscitar nas pessoas determinados sentimentos, vai trazer à lembrança aquilo que eu faço de melhor ou pior. Então a marca, elas podem ser de produtos ou serviços, podem ser marcas coletivas e podem ser marcas de certificação, que são aquelas marcas que garantem que determinado processo produtivo segue alguns protocolos mais rigorosos, seguem alguns padrões. A marca pode ser um nome, então ela é nominativa, pode ser uma figura, figurativa, pode combinar as duas coisas, pode ser uma marca mista, ou pode ser tridimensional, como por exemplo aquele bonequinho da Vivo, ou por exemplo aquele formato triangular de chocolates e das embalagens do Toblerone. Então as marcas, elas têm inúmeras finalidades. Nós temos que tomar cuidado na hora de fazer o registro das nossas marcas, porque algumas condições impedem que o registro seja concedido pelo INPI. Por exemplo, se a marca for descritiva demais ou for genérica demais, eu não vou conseguir registrar uma cadeira, uma marca chamada cadeira, para cadeira. Por quê? Porque é muito genérica, muito descritiva. Nem, por exemplo, vou conseguir registrar uma marca de chocolates com o nome doce, porque doce é uma característica de uma série muito grande de produtos. Então, isso não vai ser possível. Marcas falaciosas que levam ao engano, também não vai ser permitido o registro. Vamos imaginar uma margarina que tem o nome de vaca? Ora, vaca leva à inferência lógica de que é um produto derivado do leite, a manteiga. Mas a margarina não é derivada do leite, ela pode ser vegetal ou derivada do petróleo. Então vamos pensar o seguinte, que uma margarina registrada com o nome de vaca não vai induzir as pessoas a pensar que é um produto originário de origem animal, originário da vaca, que é mais caro? Então isso leva ao engano. Também não se consegue registrar uma marca que esteja relacionada a símbolos públicos, a brasões oficiais, e nem tampouco se consegue registrar marcas que sejam contrárias à ordem pública ou à moral. Marcas que remetam a palavrões ou a palavras que não sejam de alto calão, palavras que sejam percebidas como negativas pelas pessoas. Então, tendo esses cuidados aí, a gente vai conseguir registrar uma marca bacana. E aí, no caso em particular, nós, da Granja Pio e da associação que ela fez ali para fornecer os insumos para a cooperativa do Juca, do Carlos, do Luiz e de todos os demais, eles, com uma marca, eles vão conseguir comunicar para as pessoas alguns atributos, alguns diferenciais, e vão buscar o melhor lugar na mente das pessoas, nós chamamos de top of mind ou share of mind, que é o primeiro nome na lembrança, e o melhor lugar no coração das pessoas. Por quê? Existe um número muito grande de pessoas que hoje em dia já estão preocupadas em dar preferência para essas empresas que têm preocupações socioambientais. Isso se traduz num diferencial competitivo que produz mais lucro, que vai poder ser dividido entre todos os cooperados. Então é bastante saudável essa preocupação que eles tiveram de buscar uma consultoria para criar uma marca que tenha afinidade com esses negócios solidários, compartilhados e criativos, esses negócios sociais, boas alternativas socioambientais que todas essas iniciativas representaram. Então, vejam que a marca vai poder fazer uma consolidação e uma comunicação para as pessoas de que aquilo de fato está acontecendo. Então, voltando para o nosso material, a gente já falou então de imagem empresarial e imagem corporativa, que vão comunicar a necessidade das pessoas fazerem um consumo consciente. O que é consumo consciente? Existe um sinônimo que vocês vão encontrar em alguns livros que se chama consumerismo. É diferente de consumismo. Enquanto o consumismo é aquela prática de consumir de maneira irrefreada e desorganizada, o consumerismo vai utilizar o lado racional do nosso cérebro. Aí nós vamos ter posse, vamos ter consciência daquilo que nós estamos consumindo, vamos ser racionais. Então é um consumo no qual o indivíduo avalia as compras, realiza de modo consciente, pensando no meio ambiente, com justamente o objetivo de preservá-lo para gerações futuras. Então é um tipo de consumo muito necessário nessa sociedade de consumo que leva à sociedade de risco em que nós vivemos. Nós precisamos do consumo consciente.
E o consumo consciente, ele tem algumas formas, né, de se manifestar. Ele é um caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo. Né? Então, muito consumo, vamos pensar o seguinte, muito consumo gera o quê? Muito resíduo. E os resíduos do nosso consumo são um importante problema ambiental. E aí existe um princípio conhecido como 3Rs, que é reduzir o número de produtos que nós utilizamos, reutilizar naquilo que for possível, fazer o reuso e, quando não for possível, fazer a reciclagem. Então, os fatores que são associados com esses princípios têm que ser considerados. Existe mais um, que já os autores mais modernos colocam, que é o repensar. Antes de reduzir, a gente repensa. Então, a gente tem que pensar com um ideal de prevenção e não geração de resíduos. E aí a gente soma isso a padrões de consumo sustentável, poupa os recursos naturais e contém o desperdício. Antes da gente passar para o nosso último bloco, eu gostaria de convidar vocês a pensar o seguinte, que existem algumas ações que nós podemos fazer. Planejar nossas compras, avaliar os impactos do consumo, consumir apenas o necessário, reutilizar produtos e embalagens, separar o lixo, não comprar demais, não gastar demais, usar o crédito de maneira consciente, né? Conhecer e valorizar as empresas que têm responsabilidade social, isso tudo é bastante importante. Não comprar produtos piratas, contrabandeados, contribuir para melhorar os produtos e serviços, cobrar dos políticos, refletir sobre os nossos valores. Existem canais de logística reversa que são muito importantes para a questão ambiental. Tem a logística reversa do pós-consumo e a logística reversa do pós-venda. Então, logística reversa é a gente pensar o produto não do berço para a cova, não do começo do ciclo de vida para o final, mas o que fazer com o produto do final do ciclo de vida. Então, é da cova para o berço. Trazer ele de volta, recolocar no ciclo produtivo para recapturar valor e colocar menos pressão sobre os recursos naturais. Então, quando eu reutilizo, quando eu reciclo, quando eu trago de volta, recondiciono, remanufaturo, eu vou estar oferecendo insumos para o processo produtivo que já foram utilizados. Então, não vai ser necessário colocar pressão sobre as matérias-primas. E outra coisa, eu diminuo também a quantidade de resíduos. Mais de 70% dos nossos resíduos são destinados a lixões. Existem várias formas de disposição final dos resíduos da nossa sociedade de consumo. Então, nós vamos ter os lixões, os aterros controlados, os aterros sanitários. Os lixões são aquelas áreas em que a gente não tem controle nenhum. Os aterros controlados são áreas em que se colocou alguma proteção ambiental, mas já degenerou e não tem mais tanto controle. E o aterro sanitário são aquelas áreas em que há um tratamento, tanto do chorume, né, dos recursos hídricos, do volume hídrico de lixo que é gerado pela decomposição, quanto do gás, quanto da disposição em camadas com elementos de proteção. Então vejam que a maior parte dos nossos resíduos não vão para esses lixões. E a nossa sociedade de consumo produz muito plástico, produz muito automóvel, produz muita embalagem. Todo o plástico que foi gerado no mundo está aí, nos mares, formando grandes vórtices de poluição que afetam a diversidade ambiental, a diversidade animal. Precisamos pensar isso, né? E o consumo consciente vai pensar desde a produção das características que nós vamos imprimir no produto para que ele seja um produto que gere menos resíduos lá no final do ciclo de vida. Então, o repensar, que eu escrevi ali para vocês, diz respeito a lá no começo da cadeia produtiva, nós já nos preocuparmos com o destino que vai se dar para o resíduo desse produto no final do seu ciclo de vida. Então, a resolução da situação problema 4 é a seguinte. Isso. Vamos lá. Para tratar com os consumidores dos produtos e por sugestão da consultoria especializada, foi indicada a criação de uma marca, sinal distintivo, que vai retratar a ideologia do negócio do Juca, para garantir que o meio ambiente, né, e os produtos reflitam uma imagem de credibilidade, de comprometimento com a qualidade, estimulando o consumo consciente do produto, a responsabilidade socioambiental. Portanto, a consultoria sendo especializada vai tratar essa questão de um modo profissional, direcionado, fazendo com que a imagem do negócio seja percebida como um negócio de consumo consciente. E aí você finalizou a sua quarta situação problema, fim dos desafios aí dessa situação
bastante intensa em termos de conceitos, situações de problema bastante extensas, mas que nos levam a refletir sobre essas alternativas socioambientais. Então agora é o último bloco da nossa disciplina, que tem uma provocação de nova estação, é uma sugestão de uma palestra. Mas antes assista a cápsula de apresentação. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! A termo, para finalizar a disciplina, o convite dos professores que compõem a equipe de responsabilidade socioambiental é que você assista a uma palestra do TEDx. TED significa Technology, Entertainment e Design. Tecnologia, entretenimento e design. São palestras que são o estado da arte, são as melhores palestras que podem ser encontradas a respeito de temas interessantes e de relevância para a sociedade. E aí nós selecionamos uma palestra em que você vai conhecer que existe mais de uma dimensão, além da dimensão econômica que é representada pela moeda, que existe uma dimensão técnico-científica, que existe uma dimensão cultural, que existe uma dimensão que não é tangível, mas que é a dimensão daquela capacidade que nós temos de agregar valor. Existe uma dimensão que é a capacidade que nós temos de criar relacionamentos. E essas dimensões podem nos levar a um tipo diferente de economia. Nós vamos produzir muito mais, exponencialmente, mas utilizando menos recursos, utilizando mais o nosso capital intelectual. Então, vamos conhecer quais são as características e o link para você encontrar essa palestra. Você deve pesquisar mais sobre a economia criativa no link. O nome da palestrante é Lara de Heisenling e o tema da palestra dela são as comunidades criativas e colaborativas. Nessa palestra ela chama atenção para esses desafios, né? Ela trata ali que o tangível se consome, que acaba, que a gente tem que mudar o olhar, enxergar mais oportunidades. Então que nós devemos considerar quais são as nossas causas compartilhadas, as nossas políticas, os grupos que a gente pertence. E isso tudo é economia, o conjunto de todos esses patrimônios, e não somente da moeda. E ela vai dizer que a abundância está justamente nisso, que tem um padrão naquilo que dá certo. E assim, você vai ter possibilidade de ter uma reflexão bastante ampla sobre tudo que nós falamos. Vai ser um fecho, uma síntese. Agora eu vou ao chat para saber se tem alguma dúvida, alguma contribuição, e já eu retorno para introduzir o vídeo de encerramento da disciplina. Um instantinho só.
puxa, estou satisfeito com as contribuições que vocês fizeram aí. Algumas têm embasamento até sociológico, né? Muito legal. Rapidamente, marca tridimensional é uma marca que é reconhecida pela forma. Então, se você olhar aquele bonequinho da Vivo, basta aquele bonequinho para você entender que é a Vivo. Mas ele não é chapadinho, né? Ele tem volume, ele tem tamanho. E o chocolate Toblerone, ele tem uma forma que é tridimensional. É uma forma que tem volume, que tem tamanho, que tem altura. É isso que é marca tridimensional. É um jeito de você reconhecer alguma coisa pelo volume. Um outro exemplo de marca tridimensional, aquele bonequinho de marshmallow lá da Michelin. Quando você vê aquele bonequinho branco gordinho, você já sabe que representa o pneu Michelin. Então é a forma que tem volume, que tem tamanho. Bom, existem alguns programas de fato que não promovem, não conseguem fazer a inclusão das pessoas, essa solidariedade, essa economia colaborativa por conta da burocracia. Por que que isso acontece? Porque a gente escolhe mal, gente. Nós escolhemos mal o nosso político. Vocês já viram quem são as pessoas que nos representam? Alguns dos nossos políticos são pessoas hediondas, não é? Mas eles estão lá porque a gente pôs. Então, quando existe burocracia, quando existem impedimentos, o caso do programa de agricultores familiares para produzir a merenda das escolas, por que tem problema? Porque a gente escolheu pessoas mal para fazer a gestão. É nossa falta de responsabilidade. Então, nós precisamos trabalhar melhor essa questão, né? A questão justamente de nós colocarmos pessoas que tenham a educação ambiental para gerir os problemas. Porque senão nós vamos estar sempre enfrentando essa questão da burocracia, essa questão da dificuldade. A nossa própria falta de responsabilidade em sermos liderados por pessoas que não têm condições. Mais senso crítico da nossa parte vai se refletir em melhores políticas, menos burocráticas, que vão trazer melhores benefícios. Bom, nós temos um chat, né, para daqui a pouco, a nossa aula atividade. Eu vou estar lá e o que não for possível responder agora, eu respondo nesse chat. Quero agradecer muito essa forma cordial com que nós nos relacionamos na teleaula 4 e preveni-los, né, por conta desse tipo de assunto que nós estamos tratando, a sua prova vai ter questões bastante extensas, com bastante texto básico. Então tem que ler com atenção para que você saia bem sucedido, que é o que a gente deseja. Um grande abraço a todos e muito sucesso na sua vida profissional. Olá! Estamos chegando ao final da unidade 4 de Responsabilidade Social e Ambiental. Nessa unidade, focamos nossos estudos nas alternativas socioambientais. Vamos revisar o que vimos na SGA e nas SPs? Nessa SGA, a empresa Granja Pio estava sofrendo com as perdas naturais durante a produção. O funcionário Juca passou a processar esses resíduos junto ao milho que já plantava em sua fazenda, dando origem a uma ração apropriada para porcos. Na SP1, vimos que a produção de ração de Juca ficou acima do esperado. Juca usou o lucro para comprar porcos, alimentá-los e vendê-los para corte. Assim, a empresa intensificou sua produção e manteve seu incentivo ao trabalho de Juca. A iniciativa de Juca deu origem a um empreendimento social com impacto ambiental. Usando os resíduos da produção de uma empresa para uma nova produção, ele beneficiou seu município se desfazendo de um material que iria para o aterro sanitário e poluiria o solo. Ainda gerou lucro à empresa em que trabalha. Ótima combinação, não é mesmo? Na SP2, os vizinhos de Juca montaram uma cooperativa para ajudá-lo a gerir os negócios. Foi proposta a automação dos bebedouros e comedouros dos animais e também a climatização do espaço onde eles viviam. Para isso, Juca contaria com a ajuda de Chico e Luiz, que trabalham na construção civil. E, em troca, eles teriam o direito à retirada da água que brota nas terras de Juca. Observando as características do agronegócio de Juca, como a constituição da cooperativa e o espírito de solidariedade, você concluiu que estamos diante de uma situação de economia solidária. Já a proposta de agregar a tecnologia ao agronegócio, prezando pela qualidade, é um exemplo de economia criativa. E a iniciativa de implantação da tecnologia e troca pela recepção de água representa a economia colaborativa, em que se percebe o equilíbrio entre o que é abundante e o que é escasso de ambos os lados.
Na terceira SP, Juca e seus companheiros buscaram um curso online de gestão, com o objetivo de fazer o agronegócio deles crescer com sustentabilidade. O primeiro curso foi sobre como aproveitar ao máximo a utilização da água. A iniciativa de buscar cursos de capacitação resultará no melhor aproveitamento dos recursos utilizados na cooperativa e os levará a uma gestão equilibrada, resultando em um agronegócio sustentável. Na SP4, vimos que a cooperativa precisava cuidar da marca dos produtos para garantir sua credibilidade no mercado. Para isso, Juca procurou uma consultoria de marcas para promover o consumo. Por sugestão da consultoria especializada, eles criaram uma marca que retrata a ideologia do agronegócio, para garantir que seus produtos reflitam uma imagem de credibilidade e comprometimento com a qualidade. E para aprofundar seus estudos e finalizar as reflexões, não só desta unidade, mas também da disciplina como um todo, tenho uma dica para você. O documentário Alerta Global mostra o acelerado derretimento das calotas polares em direção aos oceanos e está disponível na internet. Este é um tema que nos permite uma série de reflexões sobre nossa disciplina. Pense sobre quais são os fatores que influenciam para que este problema ambiental esteja ocorrendo e qual é o papel da responsabilidade social e ambiental neste contexto. Essa unidade se encerra aqui. Não deixe de rever o seu livro didático, as web-aulas e o material complementar dessa unidade. Faça também os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos!